E aí, galera, beleza? Bom, dessa vez nós vamos falar a respeito de estruturas funcionais. Bom, essa é claramente a nossa aula número 6 de lógica de programação. E, bom, sem mais delongas, vamos começar, né? Nessa aula, você vai ser capaz desde criar pequenas calculadoras até começar a criar algumas coisas mais complexas. Bom, se você seguir direitinho, entender direitinho o- a proposta dessa aula, você vai ser capaz também, inclusive, de criar suas primeiras inteligências artificiais. Bom, primeiramente, as funções da vida real, geralmente elas servem principalmente para quê? Elas servem principalmente para ajudar na tomada de decisão. Então, partindo desse princípio, a gente para e a gente pensa o seguinte: e se eu tivesse 20 mil reais hoje? Bom, se eu tivesse 20 mil reais hoje, o que eu faria seria o seguinte: provavelmente eu pegaria esse dinheiro ou aplicaria em alguma coisa, principalmente para que no final do ano eu pudesse fazer uma viagem de fim de ano bem elaborada. De repente viajar para Espanha, algum lugar desse. Enfim, e é claro, com esse dinheiro para que eu possa comprar as coisas lá e tudo mais, enfim, basicamente isso. Daí, é claro, estruturas funcionais estão em absolutamente tudo no nosso dia a dia. Tudo, tudo. Pensa, por exemplo, na hora que você vai acordar, de repente você acorda, sei lá, meio-dia, todo mundo tem 10, cara. Todo mundo tem 10. Imagina que você acorda meio-dia um dia, beleza? Daí o que acontece? Você fica indeciso se você toma café ou se você almoça. Bom, num computador assim, que ele é um ser um pouco mais lógico, digamos assim, ele vai utilizar inclusive uma estrutura chamada ciscelão. Enfim, mas isso daí não é importante agora. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, cara, apliquem isso que vocês virem no mundo real, tipo, sei lá, esse drama de ter que escolher de café da manhã, almoço, prato de pedinho ou pãozinho, viagem ou ficar em casa, justamente na programação. Enfim, é claro, volto aqui a falar, se eu tivesse 20 mil, eu planejaria minha viagem de fim de ano à Espanha. Enfim, daí quebrando assim essa frase, a gente pode ver aqui. Bom, a estrutura funcional, entre aspas, que a gente vai utilizar na programação no pseudocódigo, né? Ou se. Daí a expressão lógica seria o se eu tivesse 20 mil reais. Daí tá lá, a ação seria a seguinte: eu planejaria a minha viagem de fim de ano à Espanha. E basicamente, que nem eu falei, o principal propósito de uma convencional é auxiliar na tomada de decisão. Dentro da programação e dentro da computação de maneira geral, um exemplo muito clássico disso é a calculadora, que tem aquelas várias teclas ali. Bom, eu criei um algoritmo bem ruim, bem ruim, bem ruim mesmo, para fazer vocês entenderem mais ou menos como é que ele funciona. Bom, explicando de forma bem estúpida, ela funciona da seguinte forma: o usuário ele seleciona uma operação. Se ela for adição, ela soma o número 1 com o número 2. Tem a tecla para adição, é claramente isso. Enfim, se for subtração, número 1 menos número 2. É basicamente assim que funciona, galera. Basicamente assim que funciona. E a estrutura condicional se. A primeira estrutura condicional que a gente vai estudar, com certeza, é a estrutura condicional se. O funcionamento dela é muito simples. Se a expressão for verdadeira, o programa vai permitir que aquele trecho de código ali seja executado. Basicamente, explicando aqui direitinho. Bom, isso daqui que vocês veem aqui, esse se, expressão lógica, é basicamente assim como a gente escreve no Portugal Studio. Só que esse se aqui ele é letra minúscula, só para deixar bem claro. Bom, basicamente, se essa condição aqui, se essa expressão lógica for verdadeira, aí basicamente o programa ele vai executar essa ação que está descrita aqui embaixo do se. É assim que funciona, galera. Não tem erro, é assim que funciona. Claro, eu coloquei inclusive aqui um exemplo muito simples aqui no meu Portugal Studio,
justamente a respeito disso. Justamente sobre a condicional simples. Bom, basicamente, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo justamente aquele exemplo que eu falei daquela viagem internacional. Bom, se eu tiver mais do que 20 mil reais, se eu tiver 20 mil, pelo menos 20 mil reais, eu vou viajar para Espanha no final do ano. Basicamente isso. Cara, é simples. Enfim, como o próprio nome já diz, condicional simples. Enfim, e outros exemplos aqui, por exemplo, um programa que calcula a maioridade da pessoa. Se a idade da pessoa for maior do que 18 anos, a pessoa já está na maioridade. Enfim, se a idade da pessoa for menor do que 18 anos, aí ela não está na maioridade. Calma que a gente vai entrar nisso também. Bom, enfim, é basicamente isso. Agora a gente vai entrar na condicional composta. Bom, eu quero que vocês notem que essa frase ela está muito mais completa e muito mais diferente. Por quê? Porque aqui a gente vai entrar em outra condicional. A condicional chamada senão. Enfim, se eu tivesse 20 mil reais, eu planejaria a minha viagem de fim de ano para a Espanha. Se não, prestem atenção nisso, eu ficaria em casa mesmo. Enfim, daí basicamente as estruturas condicionais aqui, que nem eu falei. Sim, se serão. Basicamente, galera, esse código aqui, ele vai ver aqui para esse senão em um único caso. Se essa condicional aqui for falsa, ou seja, se o valor do meu dinheiro for menos que 20 mil. Enfim, caso contrário, partir Espanha, tipo isso. Enfim, basicamente aquela coisa, galera. Se eu tiver mais do que 20 mil, partir Espanha. Se não, eu vou ficar em casa. Enfim, eu espero que tenha dado para entender dessa forma. É claro, se a primeira forma ficou confusa, espero que essa tenha dado para entender. Bom, um outro exemplo aqui de condicional composta, muito interessante, é justamente o semáforo dos pedestres. Por quê? Bom, basicamente, tipo, eu não sei se esse exemplo se aplica hoje em dia, porque tem uns babaca aí no meio da rua, a crítica social que eu quero fazer, né? Mano, tem uns babaca que passa com o carro por cima da faixa de pedestre no sinal vermelho. Nossa, é complicado, né? Mas basicamente, galera, seguindo aqui a linha de raciocínio é o seguinte. Bem, o que o meu programa tá fazendo aqui é o seguinte, ele tá perguntando se o semáforo ele tá verde ou se o semáforo tá vermelho. Basicamente, você como usuário tem como função digitar o quê? 1, se o semáforo estiver verde, 2, se o semáforo estiver vermelho. Enfim, se o semáforo estiver verde, atravesse. Se o semáforo não estiver verde, espere. Enfim, basicamente isso. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, que eu acho que é bastante interessante, é o Absurd Trolley Problems. Cara, que é um... Mostrando aqui pra vocês o Absurd Trolley Problems. Enfim, ele... Ele é um jogo bastante interessante, por quê? Porque ele é um jogo que fala justamente a respeito disso, a respeito de condicional. Enfim, é aquela coisa, né? Eu coloquei até um código aqui no meu PowerPoint bem inteligente. Se eu puxar uma alavanca, uma pessoa vai jogar no Vasco. Esse cara aqui vai jogar no Vasco. Se eu não puxar a alavanca, essas 5 pessoas aqui vão jogar no Vasco. Hoje, como eu tô meio do mal, Hoje, como eu tô do mal aqui, o pessoal aqui tudo vai jogar no Vasco. 5 pessoas vão jogar no Vasco. É isso aí, galera. Hoje eu tô do mal. Enfim. Daí aqui, uns jogos aqui pra vocês jogarem. Justamente pra... Enfim. Meio que, como eu posso dizer... Ajudar vocês a terem um pouco dessa lógica de programação dentro da cabeça é justamente isso. O Absurd Trolley Problems e o jogo do Minecraft. Enfim, vamos fazer mais uma. Hoje, como eu tô de um mal, 5 pessoas vão jogar no Vasco de novo. Enfim.
É basicamente isso, galera. É basicamente isso. E é claro, a condicional alinhada. Eu acho que essa condicional ela é bastante interessante, porque, cara, nem tudo na vida se resume a duas coisas. Nem tudo na vida se resume, por exemplo, a ir pra Espanha ou não ir. Cara, isso daí é uma decisão justamente um pouco complexa. Voltando àquele exemplo da viagem, né, galera, que eu acabei de falar pra vocês, esse exemplo da viagem, ele é muito complexo, sabe, galera? Ele é um exemplo que não justamente, quer dizer, não abrange apenas, sei lá, viajar ou não para a Espanha. Cara, existem vários lugares pelos quais a gente pode ou não viajar, sabe? Então, tipo, é que nem eu falei, não é só, tipo, ir para a Espanha ou ficar em casa. Não, você pode fazer várias coisas. Eu acho que o meu código, ele explica muito bem isso. Enfim, que é justamente esse. Bom, basicamente, o que esse programa tá fazendo? O que esse programa tá fazendo é o seguinte, galera, ele tá pegando e, tipo, ele tá te perguntando o seguinte, ele tá te perguntando quanto você tem de grana, sabe? Enfim, daí, é claro, com base nisso, ele vai determinar se, tipo, dá pra você ir pra Espanha, ou até mesmo alguma coisa que você pode fazer que é mais interessante do que ficar em casa, de repente ir para um restaurante, de repente ir para o Rio de Janeiro. Enfim, sem mais delongas, eu vou até rodar esse programa aqui para vocês darem uma olhada. Perfeito. Aí me pergunto quanto eu tenho. Eu tenho uns 20 mil. Beleza. Então partiu Espanha. Daí suponhamos que eu não tenha 20 mil. Suponhamos que eu tenha 15 mil. Partiu Rio de Janeiro. Enfim. Daí de repente eu não tenho. Eu tenho menos que 10 mil, mas eu tenho mais que 1.000. Eu posso ir pro restaurante. Bom, talvez. Enfim, é basicamente isso. Agora, se não tiver nada, hashtag chateado. Aí eu fico em casa. Galera, não tem erro. Enfim, não tem erro. É basicamente isso. E é claro, outro exemplo aqui de condicional alinhada pode ser, por exemplo, você escolher alguma música curtida no Spotify, só que sem repetir as músicas. Mano, isso daí deve dar um canto assim. Imagina, por exemplo, na minha biblioteca, cara, eu tenho 14 mil músicas. 14 mil músicas. Imagina você fazer um riff. Enfim, basicamente coloquei esse exemplinho aqui pra vocês entenderem o que. Galera, não tem limites isso. Você pode fazer quantos riffs você quiser. Enfim, basicamente isso. Outro exemplo de condicional alinhada é justamente o exemplo dos semáforos. Bom, basicamente é o seguinte: se você for um motorista civilizado, você vai respeitar isso daqui. Se você não for, vai tomar no seu. Enfim, basicamente isso. E, cara, é basicamente, tipo, se o semáforo estiver verde, enfim, ou seja, se o usuário digitar 1, aí beleza. Ele pode passar e pode acelerar de boa, enfim. Se o semáforo estiver amarelo, aí é bom ele diminuir, né? É bom. Eu acho que a luz amarela do semáforo significa diminua, amigo. Diminua. Se o semáforo estiver vermelho, pelo amor de Deus, pare. Pare. Cara, eu olho pra esse exemplo, eu só penso nos motoqueiros da Avenida Interlagos, velho. Nossa senhora. É que nem eu falei. Esse exemplo só funciona pra quem é civilizado. O resto que vai tomar no C Sharp. Enfim. Bom, agora que eu tô mais calmo, né? Para utilizar o sistema de calculadora ou qualquer outra coisa que envolva muitas condicionais alinhadas,
Justamente para você não ter que escrever esse monte de se não, se não, se não. Você pode utilizar um outro comando, uma outra estrutura chamada escolha caso. Bom, vou mostrar aqui um exemplo prático para vocês, que é justamente esse exemplo aqui dessa calculadora. Bom, basicamente, o que o meu programa está pedindo? Ele está pedindo o número 1, o número 2. Bom, é aquela coisa. Ele está pedindo também para você aquilo que você quer fazer. 1 se você quiser uma adição, 2 se você quiser uma subtração, 3 multiplicação, 4 uma divisão. Enfim, não tem erro, galera. Não tem erro. Vou até demonstrar aqui para vocês. Me digite 2 números. Daí aqui. Eu quero fazer uma adição. Deu 15. Enfim. Basicamente isso. E assim funciona. Não tem erro. É um negócio bem básico, assim. Bem básico mesmo. Daí, é claro, esse escolha acaso, ele tem lá suas limitações também. As limitações dele, por exemplo, ele não mexe com faixas de valores. Por exemplo, se eu quisesse fazer aquele exemplo lá do 10.000, aquele exemplo lá da viagem, ele já não funcionaria. Por quê? Bom, é que nem eu falei, ele só mexe, por exemplo, com o valor de uma variável, ele não mexe, por exemplo, com faixa de valores. Isso daqui é uma faixa de valor, para vocês terem uma ideia. Valor maior do que 10.000 e menor do que 20.000. Enfim, é basicamente isso. E é claro, em certos tipos como real, entre outros, ele também não funciona. E as IA? Bom, não duvidem de mim. Não duvidem. Bom, eu comecei a desenvolver esse robozinho aqui. Basicamente, o que esse robozinho ele vai fazer? Ele vai conversar com você. Enfim, daí, tipo, dá pra você ver que dá pra você fazer alguma coisinha assim. Vou dar um exemplo. Daí, como vocês puderam ver, esse robozinho, ele teve uma pequena conversa aqui comigo. Primeiramente, ele me perguntou meu nome, depois ele me perguntou, tipo, como é que eu tava, enfim, basicamente isso. É uma inteligência artificial bem básica, assim, mas eu já posso chamar isso daqui de uma pequena inteligência artificial, assim, que é basicamente, tipo, eu nomeei esse daqui como robozinho seu amiguinho. Enfim, robozinho amiguinho. E é que nem eu falei. Cara, não duvidem de mim. Eu fiz a minha IA. E é basicamente isso, galera. Do que eu pretendo é, tipo, deixar isso daqui mais complexo. Por quê? Porque, mano, isso daqui dá pra de repente, deixar esse código aqui mais limpo. Enfim, esse código aqui eu acredito que ele é o código mais sujo que um programador ele pode fazer. Enfim, mas é claro, é o começo. Depois a gente vai aplicar algumas coisas como design patterns. Eu espero, né? Depois, orientação a objetos, enfim. Tem muita coisa ainda, sabe? Tem muita coisa. Enfim, e é basicamente isso. Mas deu pra perceber, com base nisso que eu mostrei aqui pra vocês, que dá pra você começar a fazer um robozinho, dá pra você começar a fazer alguma coisinha assim, alguma coisinha mais elaborada com condicional. E é justamente por isso que eu falei que condicional é um negócio muito importante. Porque condicional, ela te ajuda nisso. E detalhe, cara, condicional é um negócio que mexe com um negócio muito simples. Mexe com tomada de decisão. É isso, galera. Tomada de decisão. Tomada de decisão. Não tem erro. Não tem erro. Enfim, sempre quando vocês pensarem em if, se não, se, enfim, pensem, tomada de decisão. Enfim, e é claro, chegou a hora de comer o C Sharp de vocês. Bom,
Os exercícios para vocês serão os seguintes. Faça uma calculadora do IMC. Faça uma calculadora de calcule a média. Vou mostrar aqui para vocês também. Façam todos esses exercícios aqui do Minecraft Mágica. Eu acredito que é bem interessante aqui para vocês. Enfim. E é basicamente isso, galera. Bom, tenho mais alguns exercícios aqui. Faça um programa. Mas daqui foi foda, parei. Faça um programa que calcule se o número é par ou ímpar. E é claro, crie um programa que calcule se o ano é bissexto ou não. Enfim, dúvidas? Deixem aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Compartilhem esse vídeo. Comentem. E me ajudem a quebrar o algoritmo do YouTube também. Para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Para que meu canal alcance mais pessoas. E é isso. Beleza, gente? Tamo junto. Falou, gente. Tchau.